volta aqui, vou ser bem rápido, né? Porque a gente passou 10 a 15 minutos ao vivo, entre aspas, só entre eu e ele conversando, achando que estava ao vivo. E não estava. Aí o Valfrido fez: Alessandro, eu tô com uma pequena impressão aqui que a gente não está ao vivo para a galera. Se realmente você está com impressão, não, você está com a certeza. Inscreva-se, acione o sininho das notificações, forneça o like, sigam as nossas redes sociais, Alessandro com 2 L's, 2 S's, M de Marrocos e C de casa. Façam aqui o QR Code, né? Ajudem a gente, abra teu app aí e confira. Qualquer quantia serve para nos ajudar, não fique com vergonha disso não. E nossas redes sociais, além de Alessandro MC, tem também @EuPraticoEsporte. Nela você vai poder ajudar mensalmente o nosso trabalho aqui, tá bom? Pode ser de 1, de 2, de 3, o que você quiser. O Pix pode parcelar e tudo mais. Valfrido Freire, impressão que eu já te dei bom dia, mas eu vou dar oficialmente outro bom dia aqui, macho velho. Que resenha é essa, meu irmão? Pois é, Alessandro, bom dia para você, bom dia a todos aí que nos acompanham no chat. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para a gente falar de esporte, falar do nosso time do coração. E foi isso mesmo. A gente conversando, eu sempre acompanho aqui no celular também. Eu falei, eu acho que eu estou com a impressão que nós estamos falando e não estamos ao vivo. Mas agora sim, ao vivo. Inclusive, quando não estava ao vivo, eu expliquei o porquê de usar essa camisa que hoje, né, não é à toa, uma camisa que tem a ver com o jogo com o Maguari. Aí você pode estar pensando, o que é que tem a ver, né? Essa camisa aí antiga com o jogo do Maguari desse sábado. É porque essa camisa causa dois sentimentos distintos em mim. Primeiro, de um time que jogava muita bola, que nos deu muitas alegrias na Libertadores, nessa camisa da Libertadores, mas que no outro momento a gente acabou rebaixado. Então, a camisa que quando eu uso dá sentimentos diferentes. E foi isso que eu senti ao assistir a partida entre Sport e Maguari. Só que aconteceu o inverso. No primeiro tempo, fiquei muito preocupado com o que estava vendo, até cheguei a pensar que a gente vai ter um ano complicado ali, porque a gente estava sendo até em dado momento dominado pelo bom time do Maguari, só que no segundo tempo o Sport mudou completamente de figura, foi um time que soube facilitar a partida e fez o que a gente espera do Sport Clube do Recife no campeonato estadual. Goleou o Maguari, o bom time do Maguari, não podemos deixar de falar isso, um bom time treinado por Suede Lima, que tem jogadores que conhecem muito o campeonato pernambucano, mas o Sport soube facilitar a sua vida e venceu por 5-0. Bem treinado, né? O Suede Lima, ex-técnico da base do Sport Clube do Recife. Estava conversando com o Valfrido aqui antes da gente entrar no ao vivo, e achando que era ao vivo, que o Sport foi dar seu primeiro chute, gente. E eu falei ontem no pós-jogo, aos 15 minutos do primeiro tempo. Para um time que tem o elenco que a gente tem, chutar apenas aos 15 minutos, talvez você veja como uma possibilidade. Não, outro time, pô. Outro time bem armado, bem direitinho. E foi mesmo. E foi. Não estou negando isso aqui, não. Mas é exigir pouco, né, de um elenco de milhões para um elenco que, como o próprio técnico do Sport disse, já vem treinando há muito tempo. Eu interpretei a parte física. E se, sem querer brincar, mas brincando, que eu levo tudo também, às vezes, na brincadeira aqui, para a gente não ficar uma coisa muito pesada, se a parte física fosse tão assim diferenciada, a gente iria lá no Santos Dumont, pegava a equipe pernambucana de seleção de corrida, de salto, de tudo, colocaria para ser titular do Sport e não perderia nenhum campeonato, porque velocidade, corrida, fôlego, é tudo mais. Então, tem aquela frase que a bola é que corre, a técnica é que tem que fazer a diferença. E o Sport, no primeiro tempo, não fez absolutamente nada. O Sport só deu um chute de Lucas Lima, o primeiro seu, né, a finalização mesmo, né, aos 15 minutos, e se portou totalmente diferente no segundo tempo. Aí eu estava perguntando aqui com o meu querido Valfrido, o que poderia ser? Eu, conhecedor de vestiário, tenho uma palavra chamada esporro e grito. Só pode ter sido isso. Porque não existe, por obséquio, por gentileza,
vai levar o olé desse time aí, desses caras, Cadê vocês? E começa a conversa dentro do vestiário. Porque, claro, além de mudar algumas posições, algumas peças e tudo mais, mas passou por grito e tinha que ter mesmo. Porque se o segundo tempo é igual, pelo amor de Deus, não daria para a gente estar sequenciando aqui outra situação, senão tá lamentando empate ou até, quem sabe, derrota do Maguari, que soube dominar o meio de campo, soube passar bola, soube fazer situações em que o Sport não soube. Aí eu até perguntei no que seria o ao vivo e não era, ao meu querido Valfrido, se nós sentimos tanto assim a falta do Zé Lucas, do volante, ou de qualquer outro volante que viesse a fazer a função que o Zé Lucas faz hoje. Zé Lucas, gira a bola, domina, corre fácil, toca fácil. Foi por aí o caminho, Valfrido? Alessandro, acredito que passa por aí sim, porque, como eu estava explicando, como o Foquinha falar, na live secreta, né? E o pessoal tá dizendo aqui que a live atrasou 14 minutos. Não atrasou, não, Andinho. A live começou britanicamente no horário. O problema é que só faltou a gente estar ao vivo. Mas eu acho que passa por isso sim, Alessandro, porque o Zé Lucas, apesar dele ser segundo volante, é sempre importante a gente lembrar isso, a posição de origem dele é segundo volante, ele está fazendo com muita maestria a posição de primeiro volante, ele é o jogador que tem disciplina tática. Porque o Fabrício Domingos, muitas vezes, ele entra de primeiro volante, mas ele abandona essa posição. Eu gosto muito do Fabrício Domingos. Só que quando só depende dele ali para a proteção da nossa área, não raramente a gente fica desprotegido, porque ele é um jogador que pisa muito mais na área adversária do que protege a cabeça da área do Sport. E então a gente fica desprotegido. E eu percebi isso no primeiro tempo do Sport Maguari. Você vai observar aí nos melhores momentos, você que está no chat, que muitas vezes o Maguari conseguiu chegar e conseguiu, inclusive, exigir do Thiago Couto, que fez boas intervenções, e é importante para ele ganhar confiança, né? A gente ter o goleiro como o Thiago Couto ganhando confiança também, só que o Sport ficou desprotegido. No segundo tempo, e aí é curioso, porque o que é que você imagina? O Sport estava desprotegido, vamos proteger mais. Não. Foi uma mudança de atitude e algumas peças mais ofensivas e mais agudas que fez com que o Sport fosse para cima logo no início do segundo tempo, fazendo um gol rapidamente. O primeiro gol de Lobato, salvo me engano, foi com 5 minutos do segundo tempo. E a partir do momento que Lobato destravou a partida com esse gol, o Sport jogou muito mais solto e aí facilitou a partida. O Sport jogou com muita tranquilidade, muita facilidade. Olha aí o Fabrício Domingues lá na área do adversário. Tá vendo? Ele chega lá, mas a frente da nossa área aí, fica desguarnecida. E aí ficam os dois zagueiros sempre isolados no momento que é necessário. E, olha, ele novamente na área adversária, se você observar. Então, e aí a questão não é Fabrício Domingues, é você usar ele como primeiro volante que não vai conseguir, porque ele sempre vai estar na área adversária e o Sport vai estar com a sua zaga desguarnecida. Pablo estreou muito bem, mostrou muita qualidade nos gols que ele fez. Eu falei Faraó, eu e Sombra. O cara é diferenciado. Exato, o Pablo jogou muito bem e aquele primeiro gol que ele fez é de extrema qualidade, colocar a bola ali no ângulo. Lobato vem sendo a grande surpresa do Sport nessa temporada. Ele que o ano passado tentou muito, mas por muitas vezes faltava o último passe, faltava calibrar o chute a gol e parece que ele acertou agora o calibre do chute. Todo chute de Lobato agora é perigoso. Ele fez 2 gols e ainda acertou uma bola na trave. Ele podia ter um hat-trick nesse sábado, porque ele vem sendo muito agudo e nos faz pensar. Já pensou se Lobato tivesse jogado contra o Santa Cruz, talvez a gente tivesse uma história diferente. Mas tudo bem ter guardado. Vai que ele faz o gol do título lá no Arruda também, né? A gente pode ter isso, porque ele é o jogador que vem tendo um desempenho muito bom, só que aí já causa uma preocupação, Alessandro, para a gente, porque ele é o atacante
com um contrato com a data mais próxima. Lobato tem contrato até junho, salvo engano, e aí o Sport vai precisar decidir se vai comprar o atleta e pelo que eu vi nos sites argentinos, o valor dele está por volta de 2 milhões e meio de dólares, o que daria próximo de 15 milhões de reais. Vale. E aí você fica com isso. Será que esse investimento é válido? Fica muito complicado do esporte. Valfrido, presidente do esporte hoje, compraria ele? Eu não sei se tiver o poço de petróleo que eu estou achando que acharam aí no esporte, até poderia investir, mas é muito caro, Alessandro, é muito caro. Eu acredito que Valfrido, presidente do esporte, conversaria muito com o Vélez para a gente conseguir uma renovação do empréstimo e aí sim tratar uma opção. Os caras sabem que a economia é melhor, não vão baixar isso aí tudo. Aí eu lhe pergunto, você insistiria e compraria ele? Pelo que ele não fez no ano passado e pelo que ele está fazendo agora, no início? Seria bem complicado, Alessandro. Eu confesso a você que depois dos investimentos que nós fizemos, o esporte tem que estar com a saúde financeira muito boa para investir esse dinheiro. Eu não sei se eu investiria, não. Só se ele me convencer no restante, aí numa Copa do Brasil, no Nordestão, foi muito decisivo para a gente chegar. Porque, como aqui, ó, o Matheus, ele fez um comentário muito, muito interessante. Porque a gente está vendo, ele é destaque, sim. Mas ele está falando, a gente fez o gol contra o Maguari, fez o gol contra o Jaguar e fez o gol contra o Central. Mas eu preciso dele fazendo o gol contra o Fortaleza, contra o Vitória, contra o Ceará, contra o Bahia, numa final de campeonato, para poder valer uma importância de 2 milhões e meio de dólares. Então, o comentário do Matheus ele foi muito pertinente. Pois é. Eu também vou por aí. Eu ia falar isso daí, mas para ganhar tempo eu não vou repetir. Então, essa situação que o time está bem treinado e está treinando antes, para mim, como o Pepa quis colocar, não vale muito, não. Quando a gente vê que do outro lado tem um esporte com jogadores da qualidade que tem. Fala muito mais de uma desculpa em que não dá para ser usada numa coletiva do que propriamente ser usada. Eu acho que o esporte deveria, nesse sentido, ficar calado. Por sinal, adoro o Pepa. Pepa me trata bem, Pepa é isso, Pepa é aquilo. É mister, você pode ver que eu chamo ele de mister, mas ontem eu fiz uma pergunta para ele e deixei bem claro que eu não entendi o que ele quis dizer, ou eu precisava ouvir mais, para ter mais argumentos, para poder até defendê-lo ou não. E o Pepa demonstrou uma certa irritação na coletiva, que já não é a primeira, já é a segunda. Irritação, energia ruim e tudo mais, isso pega. Tá? Isso pega. Eu queria lembrar o que eu já lembrei em outras épocas, como é o nome do barbudo, mais educado pra cacete, que ninguém encostava nele. Anderson Moreira. Pronto. Eu queria lembrar que Anderson Moreira, um dos problemas do esporte foi Anderson Moreira, a relação dele com a imprensa. Tudo bem que você pode achar que tem uma pergunta merda retada. Puta que pariu, eu quero perguntar, sei lá, não vou nem dizer o quê para ninguém dizer que eu estou falando de A, de B, de C. Mas é um direito dele, né? Europeu, me achar, ou coisa que eu valha. Mas eu somente disse o seguinte, que não tinha entendido direito o que ele respondeu para o colega, refiz a pergunta do jeito que eu queria entender, e ele fez, eu já respondi. Porra, ou eu sou idiota, né? E não ouvi, ou não estava na sala, ou ele é o certo, ele é tudo, e ele soube explicar, e eu que sou idiota. Na dúvida entre eu ser o idiota, o moco ou qualquer coisa, eu queria pedir ao Pepa, né, que, tudo bem, vou explicar de novo. O que foi que você não entendeu? Eu faria assim. Porque você dizer para mim que o terceiro terço não fez isso, não fez aquilo, pererei, me remete ao último jogo, onde ele disse que estamos produzindo, mas não estamos finalizando jogadas. Para mim, isso é dizer assim, fomos incompetentes. Porque produzir e não finalizar, o treinamento de finalização está fraco.
Então, foi mais ou menos por aí a resposta que ele deu, e com a cara meio que fechada, como se tivesse, fosse uma obrigação dele, ou que eu estivesse a mais naquele momento. E eu estou falando por mim, viu? Não estou falando por ninguém, não. Eu me garanto. Não gostei da atitude dele, da cara dele, porque a resposta está na cara e está na voz. Aí depois ele responde, parece que respira fundo, mas até respirar fundo você ofende a pessoa, você ofende o profissional que está ali desde 3 horas antes do time chegar a 3 horas depois do time sair. Quem deveria estar puto da vida era eu, por estar suado, por estar ali, sei o quê, perguntando, e etc, etc, etc. Mas eu não estava, eu estava feliz que eu faço o que eu gosto. Então, Pepa, não tem para quê. É início de trabalho. As perguntas que eu ou qualquer colega fizermos não é necessariamente dizer que você é um técnico ruim, você errou por isso, você é aquilo, você não sei o quê, até porque a gente tem jeito de perguntar. Mas ninguém literalmente está lhe colocando num caminho para lhe derrubar. Essa mania de perseguição, outros técnicos têm, e eu gostaria que você não fosse para esse caminho. Porque esse filme já foi visto e deu, sabe em quê? Em merda. Porque o clima tem que estar bom entre você e a gente, mesmo na derrota. Isso é uma coisa que eu tenho feito com você, é poupar muito de perguntar algumas coisas, né? Mas assim mesmo eu tenho perguntado. Então, fica aqui, porque eu não sou homem de falar sozinho, eu falo para todo mundo, que a comunicação do esporte converse com ele, porque já é a segunda vez que ele destrata um colega que pode dizer sim na coletiva o time titular, entendeu? E ele pode dizer apenas que discorda de você, porque o time titular são os 11, são os 20, os 30, os 50, os 100, os 200 que eu vou contratar, mas eu ali, eu posso dizer o que eu quiser, porque é um direito meu de perguntar. E o colega perguntou, né? Até conversei com o colega, disse, não, mas a turma, ninguém vai te defender não, meu irmão. A turma aqui vai te engolir, sem dar nomes aqui agora. Faz o teu. A pergunta não foi bem encaixada, é tanto que eu fiz a mesma pergunta, ele me respondeu. Mas eu estou me metendo já nos outros, que amanhã a resposta que ele deu pro cara é comigo e a merda vai feder. Porque eu não vou admitir certas coisas, porque eu estou ali trabalhando, estou ganhando meu pão. Então, Pepa, calma. Foi só um campeonato pernambucano. Tá mais para bom do que para ruim. E vai equilibrando, vai melhorando, vai chegando, vai explicando o que tem que ser explicado. Então, bora dar uma sacada na coletiva que o Pepa deu e a gente dá uma sacada depois em algumas partes do que ele falou, tá bom? Vamos lá? Pepa! Ora bem, boa noite a todos. Não, em relação ao jogo, nós no primeiro tempo nós não percebemos que o jogo tem 90 minutos. É tão simples quanto isso. Precipitação, nervosismo, uma palavra que aqui utilizam muito, que eu já aprendi, que é afobados. Por incrível que pareça, estávamos muito precipitados. E há uma coisa que nós temos que perceber, e eu já percebi, aprende-se é vivendo isto. Tem equipas aqui no estadual, estão juntas há muito tempo, estão juntas a preparar o estadual desde dezembro. Ou seja, nós estávamos a acabar o nosso campeonato e algumas equipas, ou a maioria delas, já estavam a preparar para o estadual. Isto não serve de desculpa, é um facto. É um facto. Nós encontramos uma equipa boa, organizada, a saber o que fazer dentro de campo, com qualidade no seu jogo. E nós, aí está, mais do que a entrega e a humildade que tivemos, mas corremos muito e às vezes mal. E no último terço estávamos muito precipitados. Essa foi a grande diferença do primeiro tempo para o segundo. No segundo, é verdade que o abrir o placar tranquiliza e leva-nos para um patamar que é o nosso, mas acima de tudo, quando eu digo o nosso, é o quê? É a intensidade, é o ritmo de jogo, é mais verticalidade no jogo, mais uma forte reação à perda, uma equipa mais subida, fomos iguais a nós próprios, com uma grande diferença, com mais tranquilidade para decidir no último terço. Essa para mim foi a grande diferença, a grande mudança de comportamento, mais do que os jogadores que entraram ou não. É verdade que entraram muito bem, mas a própria equipa subiu toda na segunda parte. Foi uma diferença abismal. Mas, mais uma vez, é o que eu digo, serve de... Não é que Quais seja foram as algum aviso, mudanças? que nós já estávamos precavidos para isso e foi um planejamento que nós assumimos ainda em dezembro, que vamos subindo de grau a degrau, jogo após jogo, a nossa condição física, o nosso entrosamento.
sabendo que há equipas, aí está, aqui no estadual não há divisão, não interessa que divisão tem, que não tem, é um campeonato muito competitivo e onde muitas equipas estão juntas há mais tempo do que nós a prepararem-se para esta fase de qualificação, onde raramente mudam 11, fisicamente acredito que estejam melhor que nós, e nós estamos a seguir o nosso caminho, a dar minutos, jogo após jogo, sinto que estamos a crescer naquilo que queremos, e depois é um pouco daquilo que eu falei com o Fortaleza, no último terço termos mais calma, mais paciência, e perceber que o jogo tem 90 minutos e não temos que resolver as coisas que é mais paciência no primeiro tempo. A outra questão... sim, o Gonçalo e não só. O Gonçalo, principalmente pelo tempo longo de paragem que teve. Daí esta gestão também de 45, 60, outras vezes 30. Temos de ter cuidado com essa gestão física. O próprio Carlos Alberto também muito tempo parado. O Pablo também muito tempo parado. Ou seja, é aproveitar todos os jogos, todos os momentos para subir o nível de tudo e de todos. E temos de ter calma com a questão física e essa gestão tem que ser bem feita. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Não comparando os elencos, mas de toda forma as anotações que eu fiz aqui, eu estava um pouco assustado com o que eu via com o adversário e também um pouquinho assustado com o que eu via com o Sport. E me colocando aqui de repente, poxa, vai ver que foi também a questão do rodízio, ou de repente a falta do Zé Lucas. E no segundo tempo, como o colega estava dizendo aqui agora, houve uma mudança radical. Eu queria que o senhor me expressasse, não ficou tão bem para mim a resposta, do que realmente faltou. O que essa precipitação no terceiro terço, esse meio de campo também que não ganhava bola. Você poderia explicar melhor? Obrigado, boa noite. Não, explicar melhor. Eu acho que já expliquei tudo. Nós não jogamos sozinhos. Nós encontramos uma equipa organizada, uma equipa muito agressiva, uma equipa que... como eu já disse, bem trabalhada e a saber o que fazer dentro de campo. E nós não tivemos uma primeira parte boa. Tão simples quanto isso. Tivemos abaixo do nosso nível. Sem bola, a correr muito e mal, a querer resolver rápido, a querer roubar a bola rápido, a querer pressionar a toda a hora. É impossível pressionar os 90 minutos. E não tivemos a calma e o discernimento para perceber que o jogo tem 90 minutos. Não se ganham jogos nos primeiros 5, 10 minutos. E nós quisemos resolver rápido, vínhamos de 2 derrotas, não digo 2 más exibições, principalmente a última, não foi uma má exibição, mas nós no Sport, o leão está ferido, a besta está ferida, e queríamos dar uma resposta rápida. Agora, rápida e bem, às vezes não conseguimos. E senti muita precipitação com bola, e também sem bola, muita correria, mas ao fim e ao cabo não estávamos a correr bem. E no segundo tempo foi completamente diferente. Não só, aí está, não é só pelas mudanças dos jogadores, acima de tudo também a capacidade e a tranquilidade. Às vezes há situações que apetece chutar o balde e gritos e isto e aquilo, de atitude, de entrega. Acredito que hoje foi ao contrário, é tranquilizá-los, ter mais bola, ter mais calma, com bola e sem bola, e pronto, e a diferença foi visível, mas tudo serve de aprendizagem, tudo. Porque jogar aqui, eu já disse várias vezes e já o sei, é preciso ter um estofo especial, é preciso ter uma tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade, não é fazer as coisas devagar, é energia, é um andamento alto. Agora, com bola, aí está, não ser precipitados, não querer fazer as coisas tudo à pressa. E fizemos isso na primeira parte, ganhávamos, perdíamos, e foi muito má a primeira parte. Foi sofrível por aquilo que não estávamos a conseguir fazer, e quando tínhamos bola, podíamos acalmar o jogo. Às vezes é essa experiência que nos pode ajudar a tranquilizar, a ter mais bola, a respirar com bola. Para quê? Para depois termos mais energia para roubar quando não a temos, e não conseguimos fazer isso no primeiro tempo. Pepa. Pois é, então fica aí a resposta do Pepa, que para muitos aí eu estou exagerando, mas quem sabe é você, sou eu, é o colega que está ali na hora, que olha o rosto, olha a expressão, e muitas vezes o mais importante que é o conteúdo. O que eu explicar aqui muitas vezes, você pode não entender. Qual é a minha obrigação? Fazer cara feia? Eu já expliquei. Não, falo de novo. Eu só falo, já expliquei, se eu tiver muita liberdade com você, coisa que eu não tenho com ele, nem ele comigo. Então,
É nesse sentido que eu estou dizendo, gente. Não estou crucificando o técnico, não, mas eu acho que neste caminho que vai, já a segunda coletiva, daqui a pouco a terceira, daqui a quarta, e por besteira, de repente, o Pepa pode, né, criar algumas inimizades. Minha não, porque por mim não. O que eu quero é conteúdo. Conteúdo. Eu sou o cara que pergunto para o cara me desmentir ou dizer outra coisa que eu tinha dito aqui. Eu sou esse cara. Quem dirá na hora da atenção de um assunto que é importante, é pertinente para que eu possa falar, né? Então, foi nesse sentido aí. Tá bom? Gostaste das respostas dele, Valfrido? Gostei, Alessandro. Eu gostei da forma que ele olha a partida. Inclusive, sobre essa questão, eu não vou me alongar sobre isso, que eu acho que, novamente, a gente pode seguir com o conteúdo que ele falou. Acredito que foi uma frase que você falou que pode ter dado um gatilho diferente da questão de, para mim, a sua resposta não foi boa, não foi completa, não foi... Rodízio, a falta do Lucas, isso que provocou ele. Eu acho que não. Eu acho que teve uma frase ali que foi, para mim, a resposta não está completa, não está boa, foi algo parecido, e aí deu. Tanto é que depois ele foi respirando e respondeu e explicou tudo novamente e acrescentou ao que ele tinha explicado ao jornalista. Qual foi a expressão até para eu evitar e não fazer de novo? Foi quando você disse que a resposta não estava completa, não tinha convencido, algo do tipo. Me convencia, Era algo do tipo. Então, a partir dessa, a resposta falou, não, eu respondi tudo. Como você não entendeu? Como não está completo? Está completo. Mas, com base no que você perguntou, ele foi, respondeu tudo novamente e acrescentou. Ele fez uma resposta mais completa para você, no sentido dos detalhes que ele não tinha explicado no primeiro momento. Então, e o que fica é algo comportamental, que aí vai muito parecido com o que você falou, do que se fala no intervalo, da bronca, e ele estava falando, o jogo não se ganha com 45 minutos, então a gente estava afobado, não estava decidindo da melhor maneira no último terço, chutando quando não era para chutar, tocando quando não é para tocar, e a partir do momento que se conversa e você tem um time mais equilibrado, ele fala, não é pressa, é você ter consciência, é você jogar com inteligência, o time acaba rodando de uma maneira diferente. Aqui para nós, para mim, faltou alguém no meio que pudesse ser esse maestro para meter bola. E veja, Lucas Lima, no segundo tempo, ele foi magistral. No primeiro tempo, ele estava sumido. Ele foi e encampou essa peça que nós precisávamos. E quando a gente fala de Zé Lucas, a importância dele não é só de marcação. Até vi um comentário de um amigo aqui do chat que falou, Fabrício nunca jogou de primeiro volante. Exato, ele também rende muito mais como segundo, mas em vários momentos precisou-se dele de primeiro volante, porque o Felipe estava suspenso, ou o Felipe não estava num bom momento, e era Fabrício que a gente usava como foi ontem, entendeu? A gente vai usar Tite Ortiz, primeiro volante, também não é a posição dele, entendeu? Enquanto Zé Lucas, ele tem muito mais disciplina tática. E se você observar, Alessandro, Zé Lucas, ele tomou para si não só a marcação, ele tomou para si a saída de bola do Sport. Você observar os jogos do Sport, inclusive com o Fortaleza ou com o Santa Cruz, a saída de bola sendo feita por Zé Lucas, na frente da zaga. Ou fazia a saída com ele, ou Chico fazia um lançamento lá para frente. Inclusive, ontem, Chico acertou um lançamento muito bom para Dalma, que culminou no último gol da partida. Então... Valfrido, quem entrasse no primeiro tempo, fosse comer um cachorro quente, aí voltasse, um gringo, sem falar português, sem nada, quando olhasse, outro time que entrou, trocou todo o time, era outro time, outra rotação, outra coisa. Eu só posso entender algumas mudanças que ele fez, e aconteceram, e esporro, grito dentro do vestiário, que tem que ter mesmo, para a galera acordar. Só. E nas entrelinhas da resposta que ele entregou para você, tá isso. Ele fala, muitas vezes não é chutar o balde, não é pressa, é você ter inteligência, você não ser afobado, e com certeza a conversa que ele teve com o time no intervalo passou por isso, até porque a gente vinha de 2 derrotas. Mais um resultado negativo, você vai criando uma pressão insustentável.
E o campeonato estadual, ele não serve para endeusar ou para colocar ninguém no topo, mas ele serve para derrubar. Teve uma entrevista, o Ruivo até estava falando comigo ontem na live, que foi muito interessante, do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que ele também rodou o time contra o Fluminense no fim de semana e foi cobrado. E ele respondeu ao jornalista na coletiva de que ele não ia estourar nenhum jogador no estadual, independente da pressão. Ele ia utilizar a questão física como primordial para escalar o time nesse momento, e que se ele tivesse que tirar jogador por questão física, ele ia tirar e não ia estourar ninguém no estadual, porque o objetivo dele é Libertadores, Campeonato Brasileiro, e ele vai continuar nesse sentido. Então, eu acredito que vai muito por aí. O Sport tem um jogo importantíssimo na terça, mas num gramado difícil, uma viagem complicada, contra um time que também é chato de se enfrentar, mas que pode ser que nós tenhamos, mais uma vez, uma peça ou outra não entrando por essa questão física, pela questão para proteger o jogador de alguma lesão, por exemplo. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, tchau, tchau.